você já teve problemas na hora de trocar alguma roupa? A gente está falando mais de roupa, porque às vezes é cor, é tamanho, a convidada pode até explicar para a gente, né, o que pode e não pode também, tá bom? Mas algum produto também, se for outra coisa, pode participar, hashtag sim, e coloque pra gente, então, a sua participação no 12997167989. É isso, gente. Pois é, muitas vezes o consumidor, ele acaba desistindo, né, de algo mais sério, de um processo, por se sentir mais vulnerável, por entender muitas vezes que um processo na justiça pode ser longo, pelo menos as experiências que ele já teve, né? Então ele acaba deixando essa questão, o direito dele garantido como consumidor, de lado. Gente, então hoje no programa a gente quer ajudar você, que foi lesado por algum comércio, que seja, alguma coisa que você comprou, apresentando um projeto que pode acelerar a garantia do seu direito. Tem um vídeo para a gente começar a nossa conversa. Vamos conferir. Você já sofreu juros abusivos? Você sabia que quando uma empresa não resolve o problema que causou para você, a legislação prevê indenizações proporcionais ao dano? Mas como assim? Quer saber como que é, né? Essa é a melhor parte. Aqui no Meu Caso Resolvido, você pode trazer suas pequenas causas de forma simplificada e transparente. Clique no link da bio e saiba mais. Pode participar com a gente. Se teve algum problema desse tipo, quer tirar alguma dúvida? O nosso canal de comunicação está aberto com você pelo nosso WhatsApp, 997167989. Aqui no estúdio, quem vai explicar melhor esse projeto. A gente recebe aqui a doutora Monize Veneziani, advogada e também idealizadora do Meu Caso Resolvido. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada. Ainda mais para deixar essa ferramenta nas mãos de quem está em casa, nas nossas mãos aqui também, para garantir, porque muitas vezes a dor de cabeça a gente deixa passar. Quantas vezes a gente acostuma, doutora Monize, em ser lesado e acha que tudo bem, por quê? Se for correr atrás vai demorar muito, é muito gasto. O que motivou, na verdade, a criação dessa ferramenta, que é o Meu Caso Resolvido? Isso aí. Então, o Meu Caso Resolvido é uma plataforma jurídica que liga o consumidor a um advogado especialista que vai te atender de forma simples e rápida através do WhatsApp. Então, ele foi criado para ser muito simples, muito rápido e num valor acessível para que o seu direito não seja lesado, para que você tenha direito a receber, então, esse produto que você comprou ou algum tipo de serviço que você contratou de forma simples, clara e transparente. O que nos motivou, além do meu caso pessoal, que eu tive um problema, né, que eu fui viajar e tive todo um transtorno que eu já contei num programa anterior, o que me motivou também é o dia a dia que nós temos um escritório de advocacia há mais de 20 anos e as pessoas nos procurando para que a gente faça esse tipo de processo e como nós somos especialistas ali em direito previdenciário, a gente não conseguiria estar dando atenção. Mas nós criamos essa plataforma pensando nesse público, para que a justiça ela fosse acessível para todos e não só para quem pode pagar e pagar um advogado mais caro. Doutora, para a gente exemplificar aqui, né, quais tipos de casos podem ser solucionados com esse projeto, com o Meu Caso Resolvido? Eu sei que, inclusive, eles são julgados no Juizado Especial Cível, né? Vamos explicar tudo? Vamos lá. Tá, o Juizado Especial Cível, a gente chama de JEC, né? Juizado Especial Cível. Ele foi criado em 1995 para ser mais rápido, fácil e acessível. Exatamente para que causas pequenas cíveis, até 40 salários mínimos, pudessem ser julgadas de forma mais rápida. Então, o principal ponto positivo é que de forma gratuita. Doutora, só para a gente entender, né? Porque quando a gente pensa em entrar com um processo, mas eu não tenho formação nenhuma em direito, acredito que a maioria que esteja assistindo também não, a gente não sabe nem por onde começar. Então, eu entrando no caso aqui, no Meu Caso Resolvido, a gente vai passar o Instagram para vocês, mas lá também já tem um WhatsApp, porque a doutora comentou que é uma plataforma pelo WhatsApp, tá bom? Se você ver aqui, ó, tem um link direto, 12997040588, tá? Mas você pode seguir Meu Caso Resolvido e lá você entende melhor. Quando eu entro em contato com vocês já fazem esse primeiro passo, já me dão a instrução do que eu preciso providenciar, como que funciona? É isso mesmo. Então, você vai entrar em contato, tudo através do WhatsApp.
vai ser linkado, então, você a um advogado. Nós vamos identificar o seu direito, né? Porque, às vezes, infelizmente, o direito não existe. Mas a gente vai identificar se realmente existe o direito e o que pode ser feito. E a gente vai te ajudar o passo a passo. Então, às vezes, uma notificação extrajudicial, um e-mail, às vezes uma reclamação no PROCON, a gente faz, então, redige, né, essa reclamação no gov.br e, muitas das vezes, uma inicial. E como que faz uma petição inicial sem ser advogado? Então, o Meu Caso Resolvido, ele está aí para te ajudar. Então, ele vai colocar todos os fundamentos jurídicos, o que deve pedir, quanto pedir de indenização e te acompanhar desde o protocolo, às vezes até no acompanhamento final, porque o Meu Caso Resolvido, ele vem também, e muitas vezes, para ser o seu advogado. Então, o advogado que vai te atender, ele pode simplesmente te dar todas as instruções, né, e fazer a petição ou todas as reclamações, e você mesmo vai estar fazendo esses protocolos, ou, em algumas vezes, também entraremos como advogado desse processo. Doutora, a gente está chegando agora num período de férias, né? E muitas vezes de promoções, porque a gente está num período frio e aí as cidades que, por exemplo, do litoral, acabam deixando uma situação mais favorável, né? Enfim, existem condições melhores agora, em julho. Por exemplo, casos que envolvem passagens aéreas, o não cumprimento da estadia naquele hotel X ou Y, tudo isso, o Meu Caso Resolvido pode abraçar também? Na prática, quais os outros casos que o Meu Caso Resolvido pode ajudar quem foi lesado? Perfeito. Então, vamos lá. Casos como consumidor. Então, uma compra que não foi entregue, ou um atraso da compra, ou um produto com defeito, uma garantia, problemas bancários. Então, juros abusivos, fraudes, aquele cartão consignado que eu sempre falo aqui, que é um cartão que eles vendem como empréstimo consignado, mas na verdade é um cartão de crédito que você vai pagar e nunca vai ter fim. Também problemas, como você falou, então passagens aéreas, extravio de bagagem, cancelamento de voo, às vezes cancelamento de uma pousada ou alguma coisa assim. Problemas como acidente de trânsito, então colisões. Também problemas cíveis, então contrato de prestação de serviço, aluguel, algum dano moral, uma negativação do seu nome indevidamente. E também tem problemas com plano de saúde, por exemplo. Então, existem vários e diversos problemas que nós temos no dia a dia e que podem ser resolvidos. Perfeito. O mais bacana é o seguinte, tá com algum probleminha como consumidor, você pode fazer uma consulta também, vamos mostrar aqui novamente? Meu Caso Resolvido é o Instagram. Se você clicar aqui, vou fazer ao vivo aqui, ó. Cliquei no link que está escrito aqui o número do telefone. Vamos lá, para a gente ir, olha, diretamente, você vai conversar com eles e vai poder explicar, olha, esse tipo de caso aqui, vocês resolvem ou não, tá bom? @Meu Caso Resolvido, a doutora já responde as suas perguntinhas também. Hoje a gente está falando então sobre o direito do consumidor, com a nossa perguntinha da enquete. Na tela, por favor, vamos dar uma olhada e você pode responder? #sim ou #não. Você já teve problemas na hora de trocar alguma compra? E aí, qual será o resultado? Todo mundo. Ai, que dor de cabeça, né, gente? É tão chato, né? E às vezes você vai trocar na ingenuidade achando que está tudo certo, mas tinha uma regrinha da loja, que já a gente pode até entender com a doutora, se cada loja pode ter sua regrinha ou não. Então aqui no estúdio, para responder nossas dúvidas, a gente recebe a doutora Monize Veneziani, ela que idealizou, criou o projeto Meu Caso Resolvido, para ajudar você, consumidor, a garantir o seu direito de maneira mais rápida. Acho que a justiça é tão devagarzinho que a gente desiste. Então, o Meu Caso Resolvido veio te ajudar a não desistir do seu direito, tá bom? Tem perguntinha para a doutora agora sobre uma especialidade que você manda muito bem também, que é direito previdenciário, direto do Açaí com Gustavo Bossolani. Vamos lá. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Aqui fazendo as compras no Açaí Colinas, encontrei o Adelino, que disse para mim que se aposentou em 94, é isso, Adelino? Exato, 94. E sem problema nenhum. Na época você tinha que ir direto na agência da João Guilhermino. Fui lá com a documentação. 30, 40 dias estava aposentado. Foi tranquilo. Legal, então vamos entender. Mudou muito o processo, né, de lá para cá. Mas hoje em dia, quais são os documentos indispensáveis para quem quer pensar na aposentadoria? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante fazer uma contagem, tá? Então, aquela simulação que aparece no INSS nem sempre é confiável. Por quê? Porque não leva em consideração o período rural, que às vezes você trabalhou lá na roça com seus pais. Também não leva em consideração o período de atividade insalubre. Então, às vezes, trabalhou com ruído ou
físico, né, ou químico, ou é médico, então também não leva em consideração esse período insalubre. Também, às vezes, teve uma reclamação trabalhista, que aquele vínculo não aparece naquele CNIS, né, na simulação do INSS. Então, é muito importante, antes de pedir a sua aposentadoria, ter certeza de todos os documentos e o que você vai precisar comprovar. Então, os documentos principais: carteira de trabalho, PPP, documentos de atividade rural, se tiver, e ação trabalhista ou qualquer outro documento que mostre que você trabalhou e que aquele vínculo não consta. Então, muitas vezes, infelizmente, as pessoas perdem a carteira de trabalho. Então, a gente vai precisar da ficha de registro de funcionário para comprovar aquele vínculo. Hoje em dia, não está tendo mais atendimento presencial, a não ser que você ligue e agende. Então, você pode ligar no 135, agendar, ou então protocolar a sua aposentadoria direto no site, né, naquele aplicativo que chama Meu INSS. Mas, novamente, antes de fazer isso, é importante fazer uma consulta, ter certeza do valor, porque depois que você recebeu a aposentadoria, em alguns casos não dá mais para reverter essa aposentadoria. Então, é necessário, antes de protocolar, consultar um advogado previdenciarista para ter certeza do que está fazendo. Doutora, aproveitando também o seu conhecimento nessa área, vamos falar um pouquinho sobre a questão das fraudes, que milhões de pessoas, de aposentados, acabaram sofrendo e continuam com relação a valores indevidos que saíram da conta desses aposentados. Como, primeiro, identificar um valor indevido para quem está vendo a gente? Então, vamos lá. Infelizmente, isso aconteceu. Já faz algum tempo que a gente identifica esses descontos indevidos e a gente tem feito essas reclamações, tá? Então, primeiro, precisa entrar no Meu INSS e no extrato de benefício, e lá tem desconto de sindicato. Esse desconto de sindicato, muitas vezes, não foi autorizado. E eles tiveram realmente essa fraude, né? Eles pegaram e descontaram principalmente de quem já tem muito consignado e que daí o valor, ele altera ali, então as pessoas nem percebiam. Ou então, aqueles idosos super inocentes mesmo, muitas vezes analfabetos e que não tinham acesso a saber como e quanto deveria estar recebendo. Então, nesse momento, identificou essa fraude, a primeira coisa que deve fazer é desde quando? O INSS já está parando de descontar, mas e o retroativo? E o que já tirou da sua conta? Esse é necessário entrar com o processo, tá? Então, o que a gente tem feito? A gente tem, primeiro, protocolado uma reclamação no PROCON e pedindo essa restituição. A gente tem pedido, inclusive, a restituição em dobro, porque isso entra nesse caso do consumidor também, do JEC, né? Por quê? Porque ele foi um desconto indevido, sem você sequer saber e sequer autorizar. E tem que tomar cuidado, porque já teve caso lá no nosso escritório também, que quando a gente fez o protocolo no PROCON, veio uma reclamação, na verdade, a contestação, né, por parte do sindicato, mostrando a foto do cliente dizendo que ele autorizou. E, na verdade, ele não autorizou. Eles pegaram uma foto de um empréstimo consignado que ele fez e usou aquela foto. Então, também tem que tomar cuidado, tá? Gente, porque realmente tá difícil. Então, olha só, para essa situação, a gente está representando para vocês o Meu Caso Resolvido. Vamos colocar na tela mais uma vez. Já salva, seguindo eles, você já consegue salvar até o número, porque tem aqui o número do WhatsApp certinho para você, tá bom? @Meu Caso Resolvido é o perfil do Instagram, lá tem o WhatsApp para acertar, tá bom? Toda essa situação. Deixa eu voltar a falar aqui com você sobre o direito do consumidor, né? Na verdade, trazendo esse Meu Caso Resolvido, uma solução. A enquete que a gente vai ver agora, o resultado final, traz para a gente uma perguntinha, até para conhecer um pouquinho a sua experiência com esse caso, né? Você já teve problemas na hora de trocar alguma compra, seja o que for, gente? Comprou, deu problema, foi trocar, não deu certo, ou teve dor de cabeça com a loja. O resultado final da nossa enquete, então, olha só, 90%, a grande maioria, dizendo que sim, e é uma dor de cabeça, que muitas vezes você até se arrepende de ter comprado o negócio que você comprou. Uma coisa que era uma alegria virou uma tristeza, né? Olha, então, para falar mais sobre o Meu Caso Resolvido, esse projeto, que é muito bacana para agilizar casos, está aqui a idealizadora, que é a doutora Monize Veneziani, ela é advogada e também pode te ajudar. Inclusive, doutora, depois a gente pode explicar a pergunta dessa enquete, né? Claro. Qual é o passo a passo, o que é necessário você ter para realmente
ter a sua compra ou devolvida, enfim, o seu direito garantido. Agora a gente vai novamente para o açaí, porque tem mais uma pergunta que a gente gravou, doutora. Vamos ver. Lucas, Águida, aqui no Açaí Colinas encontrei a Maria Margarida, médica aposentada. Maria, foi tranquilo esse processo de aposentadoria? Você contou com o auxílio de alguém? Não, eu continuava trabalhando em outros lugares, porque eu trabalhava mais de um lugar. Eu tinha consultório, eu tinha 2 empregos, né? Era de 4 em 4 horas, pulava de um emprego para outro. Então eu aposentei, no caso foi no INAMPS, né? Que cumpriu o tempo, né? Cumpriu o tempo, tinha que realmente aposentar, né? E a senhora contou com o auxílio de advogado nesse processo? Advogado, sim. Ele providenciou tudo para mim e fazer tudo direitinho. Vamos entender no estúdio, então, quanto que a gente precisa contratar esse advogado previdenciário? É só quando a gente tem dor de cabeça ou ele pode ajudar a gente a já pensar no nosso processo de aposentadoria? Então vamos lá. Olha, o advogado previdenciário pode te ajudar desde o início, tá? Então é muito importante fazer um planejamento previdenciário. Antes de vir para cá, eu até cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava atendendo um cliente e ele estava assim indignado porque ele pagou durante muito tempo agora, os últimos 5 anos mais ou menos, R$600 por mês, que dá mais ou menos sobre 2 salários mínimos. E ele estava aposentando com um salário mínimo e ele não estava entendendo por que ele pagou sobre 2 salários mínimos e aposentando então com um salário mínimo. A resposta é que o cálculo do INSS da aposentadoria por idade é 60% da média. Então, mesmo que ele tenha pago sobre 2 salários mínimos, a média dele era um pouco maior, só que 60% dava salário mínimo de qualquer jeito. Então, infelizmente, ele pagou a mais e não vai ter esse valor. Então, o que a gente orientou ele a fazer nesse caso? Ele nos contratou, a gente vai dar entrada na aposentadoria dele e o período que ele pagou, que não vai ser contado, a gente vai pedir restituição na Receita. Então, ele... Ainda bem que ele nos procurou antes, porque senão ele ia dar entrada na aposentadoria, aquele período ia ser computado, não iria ajudar em nada, porque ele iria aposentar com um salário mínimo mesmo, mas daí depois eu não ia poder pedir essa restituição. Dinheiro, exatamente. Por isso tem que buscar um profissional sério. Então a gente está trazendo o meu caso resolvido, que às vezes em pequenas coisas, ou dor de cabeça que está virando grande para você, você consegue resolver também como a Marli. Olha que interessante, Marli, tenho certeza que se encaixa aqui no meu caso resolvido. O problema dela é com marcenaria. Diz que o profissional tirou as medidas e na instalação ele trouxe as peças menores depois que instalou. Diz que falou para ele que elas estavam menores na medida, ele falou que não podia fazer nada, sendo que foi avisado que as medidas estavam menores, ele mediu antes e falou que se tirasse, teria que pagar novamente pelas novas medidas. Imagina, não, essa resposta está totalmente equivocada por parte da marcenaria, tá? Então a gente precisa entender certinho com toda a documentação que você tem, mas sim, cabe aí uma notificação, também cabe uma reclamação, no PROCON inclusive, ou no Reclame Aqui, ou no gov.br, a gente pode estar fazendo essa reclamação também, e também uma petição inicial aí no JEC. Mais participações, agora a gente vai ver a dúvida da Mira Melo. Ela disse o seguinte: tenho uma dúvida, efetuei uma compra no crédito parcelado em 10 vezes e o comerciante cobrou uma taxa em cada parcela, que segundo ele, seria os juros da maquininha. Isso é correto? Isso é possível, tá? Porque, na verdade, existe o valor à vista e o valor parcelado. Em algumas vezes, a loja ela pode oferecer um parcelamento sem juros. Ou, em algumas vezes, ela pode sim, então, estar oferecendo, né, esse parcelamento com os juros da máquina, tá? Isso não é uma prática abusiva, não. Isso é possível. Beijo, Bira. Obrigado. Viu? O importante é, na hora de comprar, fazer essas perguntinhas, se vai ter acréscimo ou não. Olha só, a Beth tem um questionamento interessante. Ela quer saber por que sempre no estabelecimento pedem um CPF e só troca mediante fornecer o CPF. Tem um motivo? É porque, na verdade, eles controlam através do CPF a compra, né? Então, é só para ter certeza que está no prazo de troca, né? É por isso que eles pedem o CPF. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta tirando mais dúvidas. Vamos deixar o Instagram da doutora aqui, na verdade, é do projeto idealizado por ela, Meu Caso Resolvido. Esses exemplos que nós tivemos podem ser resolvidos aqui e a gente passa, então, esse canal de comunicação com você. Tem ali as mensagens e também um linkzinho para você entrar direto em contato com os profissionais que fazem parte do Meu Caso Resolvido, tá bom? Doutora, a gente agradece demais, viu? Eu que Essa agradeço, participação e viu? sua vinda aqui. Obrigada.